Oi pessoal, hoje nós vamos continuar com a nossa série de vídeos, o nosso estudo. Hoje eu vou falar um pouco sobre vida no espírito e paternidade. Talvez para entender um pouco melhor esse vídeo, o ideal é assistir os outros, mas dá para seguir também aqui. No outro vídeo eu falei sobre as boas novas, de Cristo. E uma vez que você entende e recebe a Cristo através das boas novas do Evangelho, você precisa iniciar então uma caminhada com Jesus, uma caminhada nessa nova vida, uma caminhada nele. E é uma caminhada que ela é movida pelo Espírito Santo, que agora habita dentro de nós. Então, como que se dá na prática? Como que nós compreendemos esse caminhar com Cristo na prática através de uma vida no Espírito? Que é baseado não numa religião, mas baseado num relacionamento. Romanos no capítulo 8, eu não vou abrir e ficar lendo muito para não estender bastante, mas as referências depois é só quem quiser conferir. Paulo ele fala no início do capítulo 8 em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo nós somos libertos da lei que levava à morte. Então, aqui só para a gente entender que o diabo ele trabalha à base do engano e da mentira. Ele tenta distorcer uma verdade para que essa mentira, então, se torne na sua mente um sofisma, ou seja, uma verdade, algo que não corresponde à realidade. Então, por mais que você saiba que, eu recebi a Cristo, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, que você tenha essa convicção, o diabo ele vai tentar lançar na sua mente pensamentos que vão gerar dúvida e que vão te lembrar do seu passado, trazendo culpa. E aqui Paulo já diz que não há nenhuma condenação. Então nós precisamos nos firmar na verdade a respeito de quem nós somos agora e não levar em conta esses pensamentos que tentam nos levar de volta para a vida que nós tínhamos antes, ou nos fazer pensar que não somos merecedores de ter uma vida agora em Cristo. Então o diabo ele sempre vai tentar trabalhar na base do engano, da dúvida, do questionamento, da acusação. Então nós precisamos entender que nós estamos lidando com essa situação de aprender a caminhar numa nova vida em Cristo, mas também compreender que o tempo todo vai ter alguém que vai tentar nos arrastar para fora dessa vida com Cristo. E não foi diferente com Jesus, porque o diabo ele sempre tenta atacar na sua identidade. Jesus, quando ele foi para o deserto, ali jejuar por 40 dias, e o diabo apareceu para tentá-lo, ele sempre começava as frases, quando ele ia falar com Jesus, se você é filho de Deus. Esse se já era um questionamento, uma dúvida, como se Jesus precisasse fazer algo para provar que é filho de Deus. Porém, Jesus era muito convicto na sua identidade, ele sabia que ele era filho de Deus e ele também tinha acabado de ouvir ali na ocasião do seu batismo, Deus dizendo, este é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Então, não havia dúvidas em Jesus de quem ele era, por isso que o diabo não teve êxito nas tentações, tentando fazer Jesus duvidar de quem ele era. Se o diabo fez isso com Jesus, que dirá conosco, tentando tirar de nós a certeza da nossa identidade de filhos em Deus. Mesmo com as dúvidas que o diabo tentou lançar e que Jesus não ouve, ele não hesitou em responder e ele respondia com a palavra, e com a própria palavra veja que o diabo tentava usar a palavra de Deus para questionar a identidade. E aqui a gente tem que ficar alerta com isso. Muitas vezes o diabo ele pode usar, pessoas que vão pegar verdades bíblicas para tentar fundamentar uma mentira. Então, essa é a importância da gente ter conhecimento da verdade, porque aí você não é enganado por aquele que vai usar de algo para tentar fundamentar uma mentira. Então, o diabo ele tentava usar a palavra para questionar a identidade de Jesus. E ele pode continuar fazendo isso. Ele pode usar pessoas para pegar partes da Bíblia, versículos, o que for, ou profecias, enfim,
para tentar te fazer acreditar que você é uma coisa que você não é e ter a Bíblia como fundamento. Então nós precisamos ter esse conhecimento para que a gente não caia nessas armadilhas e para que a gente não duvide de quem a gente é em Jesus. Então, sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós sabemos que Ele nos ensina acerca de todas as coisas. Então, João no capítulo 14, no verso 16, Jesus está ali falando com os discípulos a respeito da sua morte, o que vai acontecer depois. E Jesus fala, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro. Nessa versão nova, versão transformadora, fala encorajador. Tem uma versão na King James fala advogado. E advogado, no grego, a raiz da palavra é paracletos. E João usa essa palavra para representar ali, para dizer sobre o Espírito Santo e descrever os seus atributos. Então, assim, paracletos, o significado é conselheiro, ajudador, consolador e encorajador. Então, veja que Jesus está dizendo que ele vai, mas que ele iria enviar outro, né, encorajador, outro conselheiro, outro consolador, que nos ensinaria acerca de todas as coisas. Então, nesses atributos do Espírito Santo, veja que é exatamente tudo aquilo que a gente precisa para conseguir desenvolver essa caminhada com Jesus. Ele é nosso conselheiro por quê? Porque ele revela o plano do Pai a nós. Então, ele nos mostra qual a melhor decisão que nós devemos tomar, os conselhos, a direção e o caminho que nós devemos seguir para que a gente desenvolva esse relacionamento com Jesus. Ele é o nosso ajudador porque a Bíblia diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas, que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele é o nosso ajudador. E ele é consolador porque ele oferece abrigo, colo, conforto, proteção. E nos momentos mais difíceis ele traz consolo direto ao nosso coração e nos dá uma paz que excede todo entendimento. No meio de um caos, consegue se manter calmo, em paz, por causa do Espírito Santo em nós. E ele é encorajador porque ele sabe os planos que Deus tem a nosso respeito e ele nos leva a viver e a cumprir o propósito para o qual nós existimos. Então, quem poderá, na prática, nos ensinar como viver uma vida no Espírito, uma vida em Cristo, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, ele revela o Pai a nós e ele revela a nós a nossa identidade de filhos em Deus. Então, para ter uma nova vida em Cristo, não significa o obedecer a regras e a ensinamentos e doutrinas, porque isso inclui obra humana na obra consumada de Cristo. Na nova aliança deve ficar bem claro que tudo precisa ser feito, Jesus já fez e já consumou na cruz. Nada que você faça vai te fazer ser mais filho do que você já é. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos, a Alice. E desde o momento que eu soube que ela existia, eu já passei a amá-la com todo o meu coração. Não é por causa do que ela faz que ela se torna amada por mim, ou que ela é mais filha, ou que ela me ama mais. Não deixa de existir o meu amor porque ela fez algo que é errado e não eu passo a amá-la porque ela fez alguma coisa certa. Não é condicionada ao comportamento dela o amor. O amor existe porque simplesmente ela é minha filha. Então, se eu como humana tenho um amor incondicional que independe das atitudes dela, Deus ainda mais. O amor de Deus por nós não está vinculado ao nosso comportamento no sentido de sermos mais amados ou menos amados. Não tem nada que nós podemos fazer que vai nos fazer mais amados por Deus. Então, e nem menos amado com os nossos erros. De forma que eu a amo incondicionalmente. Contudo, isso não significa que eu aprovo ou que eu desejo que ela venha errar, que ela venha falhar. O fato de você amar não significa você aprovar todas as atitudes daquela pessoa. E assim Deus também. Você não precisa ser aprovado em suas boas obras para tentar convencer a Deus dele te amar, de que você é filho. Não tem como você tentar agradar a Deus fazendo mais coisas para ele te amar mais.
Isso é uma mentira. A religião, ela tenta distorcer isso, de que você precisa fazer algo para que Deus se agrade de você e assim Ele te ame mais, te abençoe mais por aquilo que você está fazendo. Nenhum pai aqui na Terra, ninguém tem um filho e tem a certeza de que ele nunca vai errar, que ele vai ser 100% correto e ele vai acertar 100% das vezes. Então, se nós não geramos essa expectativa no nosso filho, de que ele precisa acertar o tempo todo e de que ele nunca vai errar, Deus também não gera essa expectativa em nós, porque Ele conhece quem nós somos. Então, não se trata de viver, porém, o fato de Deus nos amar de maneira incondicional, ou não tem nada que nós possamos fazer para ser mais filhos, isso não nos dá o direito de viver uma vida desregrada, uma vida com pecados deliberados, uma vida sem temor a Deus. Porque isso já é negligenciar a graça. Então não é entender, nossa, eu sou filho de Deus e Deus nunca vai deixar de me amar, então eu posso viver de qualquer jeito. Não é isso. Eu só estou dizendo que não é porque você faz algo que Deus te ama ou porque Deus te abençoa. Mas não quer dizer que você também precisa viver uma vida de qualquer jeito. Paulo diz em Romanos que nós nos tornamos escravos daquilo que nós decidimos obedecer. Então, se você decide viver uma vida deliberada de erros, de pecado, você não está levando em conta, você já caiu da graça. O sacrifício de Cristo na cruz não está adiantando, porque você tem o acesso a Cristo, acesso a Deus por meio de Cristo, e você negligencia escolhendo viver uma vida que vai completamente contra aquilo que Deus deseja para sua vida. Então, nós não podemos permitir que o diabo ou a religião venha distorcer a imagem de quem Deus realmente é e a nossa compreensão de filho, porque é impossível você estabelecer um relacionamento com alguém em que você não conheça o caráter das partes. As partes envolvidas no relacionamento, elas não conseguem desenvolver um relacionamento íntimo e profundo se o caráter não for completamente conhecido. Então, nós precisamos buscar conhecer o caráter de Deus e a nossa identidade nele, para que esse relacionamento, essa vida no Espírito, ela aconteça. Você precisa conhecer a Deus porque para desenvolver esse relacionamento. E então, quando você ora, você deve orar pedindo ao Espírito Santo para trazer a revelação de quem Deus é. Você lê a Bíblia porque você quer conhecer a respeito de Jesus. João, no capítulo 8, no versículo 19, Jesus diz: quem me conhece, também conhece o meu Pai. Então, se nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos quem Deus é. Em Hebreus diz: Jesus é a expressão exata de Deus. Conhecendo Jesus, vamos conhecer o caráter de Deus. Em Filipenses diz: em Deus não há variação de dúvida. Então, tudo nos mostra que Jesus revela o Pai. Se queremos conhecer o Pai, basta olharmos para Jesus. Então, você jejua, por quê? Porque você quer viver inteiramente para aquele que te amou primeiro. Então, perceba que as disciplinas espirituais, elas são um meio pelos quais nós buscamos saber mais sobre Deus, e não uma regra imposta para você ser mais ou menos cristão. Se você pensa assim, eu tenho que ler mais a Bíblia para eu agradar mais a Deus e para Deus me amar mais, você está colocando um mérito, ou seja, uma recompensa por você ler a Bíblia. Então, em recompensa a isso, Deus vai me amar mais. Você está colocando mérito numa situação em que Deus já fez. Deus, ele não prova o seu amor por nós baseado naquilo que nós fazemos. Deus provou o seu amor por nós quando ele entregou Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É por isso que é graça. É graça porque a gente não merecia. A prova de amor de Deus por nós foi na cruz. Então, não é por aquilo que eu faço. Isso, eu não posso querer colocar justiça própria e mérito naquilo que é graça, naquilo que eu não merecia. Então, e Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que diz que Deus provou o seu amor por nós quando Cristo morreu na cruz e nós não merecíamos. Então, para entender um pouco mais, assim, quando eu falo que
não tem nada que a gente possa fazer para que a gente mereça o amor, não quer dizer também que você não tenha que fazer nada, né, diante desse amor que você tem recebido. Então, por exemplo, vamos supor, sei lá, um casal em que o homem declarou o seu amor, revelou o seu amor para a mulher, só que essa mulher não faz, já que ela é tão amada e se sente amada, ela não faz nada para corresponder a esse amor. Esse relacionamento não vai fluir, ele não vai desenvolver, porque há o envolvimento de uma das partes. Então, o fato de eu saber que sou amada por Deus não me dá o direito de simplesmente falar, eu não vou fazer mais nada porque eu já sou amado e não tem nada que eu precise fazer. Eu faço as coisas, as disciplinas, o meu comprometimento com as verdades, simplesmente em resposta ao amor que Ele já derramou por mim primeiro. Então, é uma vida espiritual que ela é desenvolvida num relacionamento que envolve as duas partes. Deus me amou primeiro e agora eu vivo para amá-lo. Ele morreu por mim e agora eu vivo para Ele. Então, é uma resposta, não é algo que eu faço para, mas é algo que eu respondo, né? Em amor a Jesus. Então, as práticas, elas não mudam. Não quer dizer que, eu vivo na graça, eu vivo na nova aliança, então eu não preciso orar, não preciso jejuar, já está tudo feito, não. Isso é negligenciar a graça. As disciplinas espirituais, a prática de leitura bíblica, jejum, oração, adoração a Deus, tempo com Deus, todas essas coisas, elas continuam sendo necessárias, continuam sendo praticadas. O que muda aqui é a intenção. Eu não faço para, eu faço em resposta. Então, precisa entender, precisa tirar esse peso e essa obrigação que a religião coloca e essa justiça própria que as pessoas acham que elas são mais ou menos cristãos porque ela faz alguma coisa ou não. Então, é o Espírito Santo que vai trazer essa revelação. Então, quando você for orar, peça ao Espírito Santo, revele o Pai a mim, revele quem eu sou como filho. Eu preciso conhecer o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus, eu vou me relacionar com Deus não por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas por quem Ele é. Porque eu entendo que se Ele é o meu Pai perfeito, o meu bom Pai, eu não preciso me preocupar em tentar convencê-lo a ser bom para mim. A minha filha não tem que ficar me pedindo para eu fazer nada para ela, para eu suprir as necessidades, para eu cuidar. Eu faço porque ela é minha filha, porque eu amo. Eu não preciso ser convencida pelas atitudes dela a querer ser boa com ela. E com Deus também é assim. Eu não preciso ser uma crente boazinha religiosa para convencer Deus de me amar, ou de me abençoar, ou de prover. Ele é amor. Ele diz que Ele é aquele que provê todas as coisas, que Ele está todos os dias. Então eu preciso aprender essas verdades para que isso entre no meu coração, para que eu entenda, Deus, Ele é o meu Pai perfeito e eu sou filha, não porque eu mereço, mas por causa de Cristo. Então, como nós vamos viver agora uma vida não baseada em religião, doutrina, julgo, condenação, mas uma vida em Cristo? O fardo dele é leve, é suave. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não para nos tornarmos escravos de algo que vai nos trazer condenação. Essa revelação ela só vem através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha trazer revelação dele para cada um e que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com Jesus. É isso, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.